Livro O Momento é Este. 7 passos para encontrar a felicidade hoje e ter uma vida plena. Autor, Pastor Joel Osteen. Parte 3, capítulo 15. Palavras que mudam a vida. Em 1981, minha mãe foi diagnosticada com câncer e os médicos lhe deram apenas algumas semanas de vida. Jamais me esquecerei do choque que aquela notícia causou na nossa família. Eu nunca vira minha mãe doente em um único dia em toda a minha vida. Ela era extremamente saudável e ativa. Adorava ficar ao ar livre, trabalhando no jardim, cuidando dos canteiros de flores. Eu estava longe, na faculdade, quando chegou o laudo do médico. Paul, meu irmão, telefonou-me e disse: Joel, mamãe está muito, muito doente. O que você quer dizer, Paul? Ela pegou uma gripe ou algo assim? Não, Joel, retrucou Paul. Ela está perdendo peso. A sua pele está amarela e ela está muito fraca. Algo está extremamente errado com ela. Mamãe ficou hospitalizada durante 21 dias, enquanto os médicos faziam vários exames. Eles os enviaram para vários lugares no país, na esperança de encontrar uma solução que pudesse ajudá-la. Finalmente, chegaram à terrível conclusão de que ela tinha câncer metástico do fígado. Chamaram meu pai no corredor e disseram: Pastor, sentimos muito lhe dizer isso, mas sua esposa tem apenas algumas semanas de vida. Não são meses, e sim semanas. A ciência médica chegara ao limite do que podia fazer. Os médicos mais competentes do mundo tinham esgotado seus esforços, de modo que basicamente enviaram mamãe para casa para morrer. Expressamos um profundo respeito aos médicos e à equipe do hospital pelo seu esforço, mas nos recusamos a aceitar a opinião deles. Considero uma bênção termos médicos, hospitais, remédios e a ciência, mas os profissionais médicos só podem apresentar o que os seus boletins médicos lhes dizem. Graças a Deus, você e eu podemos recorrer a uma autoridade superior. Sempre podemos ter outro laudo. O laudo de Deus diz o seguinte: restabelecerei a tua saúde e curarei as tuas feridas. Servimos um Deus sobrenatural. Ele não é limitado pelas leis da natureza. Ele pode fazer o que os seres humanos não podem. Ele pode abrir um caminho na nossa vida quando parece que tudo está perdido. Foi o que oramos para que ele fizesse na vida de mamãe. E ela nunca entregou os pontos. Recusou-se a pronunciar a palavra de derrota. Não se queixou de como se sentia fraca e doente, ou de como sua vida era horrível, ou de como sua situação parecia sem esperança. E sim optou por colocar na mente e na boca as palavras de Deus. Ela começou a dizer palavras repletas de fé. Começou a invocar a saúde e a cura. O dia inteiro a ouvíamos andar pela casa dizendo em voz alta: viverei e não morrerei, e declararei as palavras do Senhor. Ela era como uma Bíblia ambulante. Mamãe, o que você está fazendo? Perguntei eu. Joel, sou forte no Senhor e na força do poder dele, respondia ela. Ela examinou a Bíblia e encontrou cerca de 30 ou 40 passagens prediletas da Escritura relacionadas com a cura. Todos os dias, as escrevia e as declarava corajosamente em voz alta. Nós havíamos percorrendo de um lado para o outro a entrada de veículos, dizendo: com uma longa vida, ele me sacia e me mostra a sua salvação. Mamãe misturava as palavras dela com as palavras de Deus, e algo poderoso começou a acontecer. As suas circunstâncias começaram a mudar. Não da noite para o dia, mas paulatinamente ela começou a sentir melhor. Recuperou o apetite e começou a ganhar peso. Aos poucos, porém, sistematicamente, a sua força voltou. O que estava acontecendo?
Deus estava zelando pela sua palavra para realizá-la. Deus estava restaurando a saúde da minha mãe e curando as suas feridas. Algumas semanas se passaram e mamãe ficou um pouco melhor. Alguns meses se passaram e ela melhorou ainda mais. Alguns anos se passaram e ela continuou a declarar a palavra de Deus. Hoje faz mais de 20 anos que recebemos o laudo que dizia que mamãe tinha apenas algumas semanas de vida. E enquanto escrevo estas linhas, mamãe está completamente livre do câncer, tendo sido curada pelo poder da palavra de Deus. E ela continua a declarar a palavra de Deus. Ela se levanta todas as manhãs e lê as mesmas passagens sobre o tema da cura. Ainda pronuncia aquelas palavras de fé, vitória e saúde com relação à sua vida. Ela não sai de casa enquanto não faz isso. Além do mais, adora lembrar a Senhora Morte que ela não tem poder sobre a sua vida. Sempre que passa por um cemitério, literalmente grita: com uma longa vida ele me sacia e me mostra a sua salvação. A primeira vez que fez isso, quando eu estava no carro com ela, quase saltei do banco. Mas mamãe se recusa a permitir que o inimigo alcance uma posição segura. Declare com coragem a palavra de Deus. Mamãe usou as palavras para mudar seu mundo, e você pode fazer o mesmo. Talvez você esteja diante de uma situação sem esperança. Não desista. Deus é um Deus que faz milagres. Ele sabe o que você está passando e não desapontará. Ele é um amigo que permanece mais perto de você do que um irmão. Se confiar nele e começar a dizer palavras de fé, suas circunstâncias começarão a mudar. É claro que não precisamos estar com a vida ameaçada para usar a palavra de Deus. Podemos declarar a palavra de Deus na vida do dia a dia. Pais, todos os dias vocês devem declarar a palavra de Deus sobre os seus filhos, antes de eles irem para a escola. Digo apenas: Pai, você me prometeu no Salmo 91 que ordenará aos seus anjos que nos guardem e que nenhum mal se aproximará de nossa família. Eu lhe agradeço, portanto, por meus filhos receberem essa proteção sobrenatural e por o Senhor estar guiando e cuidando deles. Pai, o Senhor disse que estamos na frente e não atrás, e que você nos cercará de graça. Eu lhe agradeço, portanto, porque meus filhos estão abençoados e se destacarão em tudo o que fizerem. Declarar a palavra de Deus sobre os seus filhos pode fazer uma enorme diferença na vida deles. Sei que a minha mãe orava todos os dias pelos meus irmãos e por mim antes de nos mandar para a escola. Ela orava especificamente para que não tivéssemos fratura. Ela criou 5 filhos saudáveis e muito ativos. Todos praticamos esportes e fizemos um monte de loucuras, mas até hoje, até onde eu sei, nenhum de nós jamais fraturou um osso. Assim como é fundamental que nós nos vejamos como Deus nos vê e pensemos em nós como Deus o faz, é igualmente importante que digamos a nosso respeito o que Deus diz. As palavras são vitais para que nossos sonhos se tornem realidade. Não basta simplesmente vermos o resultado através da fé ou da imaginação. Você precisa começar a pronunciar palavras de fé sobre a sua vida. As palavras encerram um enorme poder criativo. No momento em que você fala alguma coisa, você a cria. Esse é um princípio espiritual e funciona quer você esteja dizendo algo bom ou mal, positivo ou negativo. Sobre esse aspecto, somos muitas vezes nossos piores inimigos. Culpamos tudo e todos, mas a verdade é que somos profundamente influenciados pelo que dizemos a nosso respeito. A Escritura diz o seguinte: somos enredados pelas palavras da nossa boca. Nada de bom jamais me acontece. Os meus sonhos nunca se tornarão realidade.
Eu sabia que não seria promovido. Declarações como essas literalmente o impedirão de vencer na vida. É por esse motivo que você precisa aprender a controlar a língua e dizer apenas palavras repletas de fé sobre a vida. Esse é um dos princípios mais importantes que você pode assimilar. Expressar de uma maneira simples as palavras podem torná-lo um sucesso ou um fracasso. Deus nunca nos ordenou que repetidamente verbalizássemos a dor e o sofrimento. Ele não nos disse que saíssemos por aí comentando as situações negativas, expondo a roupa suja para todos os nossos amigos e vizinhos. Em vez disso, Deus nos disse que falássemos constantemente da sua bondade, das suas promessas, na mesa do café da manhã, na hora do jantar e à noite antes de dormir, repisando continuamente as coisas boas de Deus. Você poderia experimentar um novo sentimento de alegria em casa se simplesmente parasse de comentar as coisas negativas da sua vida e começasse a falar sobre a palavra de Deus. Se você está sempre falando sobre seus problemas, não fique surpreso caso viver eternamente derrotado. Se tem o hábito de dizer, nada de bom me acontece, adivinhe o que? Nada de bom vai acontecer a você. Você precisa parar de falar sobre o problema e começar a discursar sobre a solução. Pare de pronunciar palavras de derrota e comece a declarar palavras vitoriosas. Não use as palavras para descrever sua situação, use-as para modificar sua situação. Todas as manhãs, quando saio da cama, eu digo: Pai, eu lhe agradeço por ser forte no Senhor e na força do seu poder. Sou perfeitamente capaz de fazer o que me chamou para fazer. Além disso, cito várias outras passagens da Escritura relacionadas com a graça de Deus na minha vida. O que estou fazendo? Estou começando o dia em um tom positivo, alinhando os pensamentos e as palavras com os dele. Defina o tom para o dia inteiro assim que sair da cama. Se você esperar para depois de ter lido o jornal, começará o dia com todos os tipos de notícias tristes e sombrias. Procure começar o dia com boas notícias, declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. Não espere para depois de ter examinado o noticiário da bolsa. Caso contrário, ficará entusiasmado com um dia e deprimido no outro. No momento em que acordar, comece a conferir nova vida aos seus sonhos, declarando palavras de fé e vitória. É preciso que você entenda que evitar conversas negativas não é o bastante. Isso equivale a um time de beisebol ter uma boa defesa e um péssimo ataque. Se o seu time joga o tempo todo na defesa, você tem poucas chances de marcar. Você precisa ter o domínio da bola e conduzi-lo pelo campo. Precisa atuar no ataque. Você tem de ser agressivo. Semelhantemente, você precisa começar a declarar com coragem a palavra de Deus, usando as suas palavras para vencer na vida, para tornar realidade as coisas magníficas que Deus tem reservadas para você. A Escritura diz: com o coração se crê na justiça e com a boca declaramos a salvação. Esse mesmo princípio é válido em outras áreas. Quando você acredita na palavra de Deus e começa a declará-la, combinando a sua fé, está na verdade confirmando essa verdade e validando-a na sua vida. Se você estiver hoje enfrentando uma doença, deve confirmar a palavra de Deus no que tange a cura. Diga algo como: Pai, eu lhe agradeço por ter me prometido nos Salmos que viverei e não morrerei, e declararei as palavras do Senhor. Enquanto você corajosamente faz essa declaração, está confirmando essa verdade na sua vida. Se estiver com dificuldades financeiras, em vez de falar sobre o problema,
Você precisa audaciosamente declarar: tudo a que me dedico prospera e alcança o sucesso. Meu amigo, quando você faz esse tipo de declaração audaciosa, o céu inteiro vem em respaldo na palavra de Deus. Deus nos ofereceu centenas de promessas apenas para nossa leitura e prazer. Deus nos ofereceu as suas promessas para que pudéssemos ousadamente declará-las, a fim de atrair para nós o triunfo, a saúde, a esperança e uma vida abundante. Em 1997, Vitória e eu tivemos a oportunidade de desenvolver a última estação de televisão, Full Power, disponível em Houston, o canal 55. Tratava-se de uma tremenda oportunidade, mas também de um enorme empreendimento. Tudo que tínhamos era uma concessão de construção, um pedaço de papel que nos dava o direito de construir a estação. Não tínhamos um estúdio, não tínhamos um transmissor e tampouco uma torre no qual colocá-lo. Nem tínhamos uma programação. Estávamos começando literalmente do nada. E tínhamos menos de um ano para colocar a estação no ar. Caso contrário, perderíamos a autorização. Realmente precisávamos da sabedoria sobrenatural de Deus para lidar com os detalhes diários da construção de uma estação de televisão. Decidi fazer o que minha mãe fazia, e todas as manhãs, quando eu lia a Bíblia, eu anotava qualquer versículo ou passagem da Escritura que tivesse alguma relação com a sabedoria e a orientação. Algumas semanas depois, eu tinha registrado 20 ou 30 passagens, e todos os dias, antes de sairmos de casa, Vitória e eu líamos essas passagens e corajosamente as declarávamos. Uma das minhas favoritas era: Deus confere a sabedoria. Cada palavra sua é um tesouro de conhecimento e entendimento. Ele outorga bom senso aos devotos, os seus santos. Ele é o seu escudo, protegendo-os e defendendo o seu caminho. Ele mostra como distinguir o certo do errado, como tomar sempre a decisão correta. Nós dizíamos: Pai, nós lhe agradecemos por termos a sua sabedoria sobrenatural e, de fato, termos a habilidade de tomar sempre a decisão correta. Pai, o Senhor disse que os passos de um homem bom são dirigidos pelo Senhor, de modo que nós lhe agradecemos por estar dirigindo e orientando nossos passos. E não sei dizer quantas vezes durante o desenvolvimento daquela estação de televisão, Deus nos protegeu de um modo sobrenatural e evitou que cometêssemos erros. Eu estava, por exemplo, prestes a pegar o telefone e fazer o pedido de um equipamento extremamente caro e crucial, provavelmente o mais importante de uma estação de televisão. Pouco antes de eu fazer a ligação, um homem me telefonou inesperadamente e conversamos a respeito de uma série de assuntos. Quando estávamos terminando a conversa, ele disse algo que me deu uma ideia e mudou completamente a decisão que eu estava prestes a tomar. O que estava acontecendo? Deus estava usando aquele homem para nos ajudar. Deus estava nos protegendo e impedindo que tomássemos uma decisão insatisfatória. E estava nos conferindo o bom senso de tomar a decisão correta. Deus estava zelando pela palavra dele para fazer aquilo. Deus deseja para você algo semelhante, mas você não pode ser preguiçoso. Pesquise as passagens da Escritura e destaque as que se aplicam particularmente à situação da sua vida. Anote-as por escrito e adquira o hábito de declará-las. Deus já fez tudo o que ele tinha de fazer. Agora cabe a você fazer alguma coisa. Se deseja o sucesso, a sabedoria, se quer ser próspero e saudável, vai ter de fazer mais do que apenas meditar e acreditar. Você precisa declarar audaciosamente palavras de fé e vitória sobre si mesmo e sua família. No próximo capítulo, vamos descobrir como você pode fazer exatamente isso.
Olá, queridos, graça e paz a todos. Obrigado por sua presença aqui em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com as pessoas que você ama essa mensagem. Um grande abraço, fiquem com Deus.